Vamos então ler em Gênesis capítulo 37 e vamos ler no versículo 5. De repente a minha Bíblia não tem Gênesis 37. Tem. Gênesis 37, versículo 5. Diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. E ele lá contou o sonho, que a maioria dos irmãos deve conhecer, em que ele viu aqueles molhos a curvarem-se diante de um outro molho, e ele entendeu que seria ele que estaria no centro, e o pai e os irmãos se iriam um dia curvar diante dele. Hoje em dia isto para nós é assim, trigo limpo, farinha amparo, não queremos saber muito destas coisas. Isso é um sonho. Mas José entendeu que aquilo era um sonho de Deus para ele. Ele só não entendeu que o sonho era de Deus para ele, não para os outros que estavam à volta. E ele vai de falar aquilo que não devia e de contar o que é que tinha passado. Olha, sabes o que é que eu sonhei? Sonhei isto assim, assim. Isto, naquele tempo e naquela cultura, o irmão mais novo estar a dizer isto a um pai e a uns irmãos mais velhos, aquilo caiu-lhes muito mal. Caiu-lhes tão mal ou tão bem que José, com estes sonhos de grandeza, foi parar a um buraco. Os irmãos agarraram nele quando o apanharam desprevenido, atiraram-no para um buraco até passar alguém que o quisesse comprar como escravo e que o levasse dali para fora. Inventaram depois uma história para o pai pensar que nunca mais o iria ver, porque também era esse o seu objetivo, era que o pai e eles próprios nunca mais voltassem a ver este rapaz. Olhem lá a indecência dele, estar a dizer que nós havemos um dia de nos curvar diante dele. Ele que é o irmão mais novo. Os irmãos mais novos, se fosse como na minha família, eu sou o número 7, coitada de mim, não é? Tinha 6 antes de mim. Então os irmãos mais novos eram os últimos da cadeia alimentar, quer dizer, éramos os últimos a poder dar alguma resposta ou alguma opinião. Qual opinião? Alguém te perguntou alguma coisa a ti, tu és aqui mais nova, que é isso, ainda tens 6, antes de te ouvirem a ti ainda tens 6. Neste caso ele ainda tinha lá uma data de irmãos e pronto, e ele ousou partilhar o sonho. Nós daqui podemos tirar várias lições, e uma das lições que nós podemos tirar é que nem tudo aquilo que Deus nos diz é para nós contarmos. Você sabe, eu conheço uma pessoa que tem muitos sonhos, mas provavelmente Deus falará com essa pessoa, mas quando ela conta a outras pessoas, isso às outras pessoas não lhes diz nada, e acham tudo aquilo muito confuso, e a pessoa acaba por cair em descrédito. Eu esta noite até tive um sonho curioso, que por acaso contei ao meu marido, e disse: eu não sei o que é que isto quer dizer, mas provavelmente até quererá dizer alguma coisa. Eu não vos vou contar, porque se Deus tem que mostrar alguma coisa, Ele tem que mostrar primeiro a mim. E se alguma coisa terá que acontecer primeiro comigo. E depois então nós divulgaremos. Portanto, a primeira lição que nós tiramos daqui é que não devemos ser linguarudos. Não, é que não devemos falar aquilo que Deus fala connosco ao nosso coração. Nós não devemos andar a falar, a menos que Deus te diga para fazeres isso. Quando Deus nos dá um sonho, Deus dá-nos sonhos que nós pensamos: isto nunca vai acontecer. Agora, isto é só um sonho. É um sonho, olha, sonhar por enquanto ainda não paga imposto, portanto eu ainda posso sonhar. Portanto, eu vou sonhar. É só um sonho, não interessa nada. Mas Deus toma conta dos teus sonhos também. E quando nós temos um sonho de Deus, um objetivo que nós queremos atingir na vida, nós podemos sonhar, sim senhora, e até podemos chegar lá com a graça de Deus. Não vos digo que vão ter uma passadeira vermelha à vossa frente, porque provavelmente não irão ter, mas nós podemos guardar esse sonho para nós e continuar a batalhar por ele. José deve ter aprendido a lição quando se viu lá a ser vendido a pessoas que não conhecia, um rapaz novo ainda, a ir para uma outra cultura, a ir para ser vendido sabe-se lá a quem, sabe-se lá para quê, e José deve ter aprendido essa lição. Mas José continuava com o seu sonho, o sonho que ele havia algum dia de governar sobre qualquer coisa, inclusivamente sobre o pai e os irmãos. E ele continuou com esse sonho. Mas quanto maior é o teu sonho, também maior vão ser os teus problemas. Tu podes sonhar muito alto, mas também os teus problemas vão estar ao mesmo nível. Não penses nunca eu vou sonhar alto, porque assim vejo cá de cima e os problemas estão lá em baixo. Não penses nisso. Quanto maior é o teu sonho, maiores também vão ser os teus problemas. Agora vamos ver o que é que José, a partir daqui, ele fez. Nós devemos continuar a ser movidos pelo sonho que Deus nos dá. Quer ele tenha a ver com a nossa vida, quer tenha a ver com a vida da nossa família, quer tenha a ver com objetivos na nossa carreira, seja qual for o sonho que Deus te dá, nós devemos continuar a viver a nossa vida movidos por esse sonho.
Quem é que te diz que é impossível? Eu disse, nós vamos a Gênesis e vemos que Deus criou o mundo. Isso não nos ajuda muito nos nossos problemas. Mas se nós pensamos, Deus criou o mundo do nada. Então Ele não pode trazer substância àquilo que ainda é só um sonho. Ele não pode trazer à realidade aquilo que tu... Não, isto nunca vai acontecer. Agora, a minha família toda ser salva, nunca na vida. Mas é o meu sonho, eu gostava tanto. Talvez um dia. Mas Deus pode fazer isso. Como? Não sabemos. Se eu pudesse, se eu tivesse meios para, se eu pudesse fazer isto e aquilo. Eu tenho muitos sonhos que eu guardo para mim. Tenho outros que já partilhei. Mas eu continuo a dizer, Deus, eu vou a meio. Ainda tenho outros tantos para viver. Eu ainda consigo ver estes sonhos realizados. Agora, eu preciso de continuar com o mesmo fogo e com a mesma esperança que José teve durante este tempo todo, e nós vamos ver que ele teve. Em Gênesis capítulo 39 e versículo 2, vamos ver o que é que ele fez. Gênesis 39 e versículo 2. Vocês já sabem, ele foi vendido para a casa de um homem chamado Potifar, que, segundo consta, o tratava bem. E o tratava bem, versículo 2 diz, o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. José foi vendido para a casa de um homem, de um egípcio, que vivia bem, que lhe deu uma boa estabilidade, um bom trabalho, e diz que ele era próspero. Apesar dos problemas e de ter sido vendido, depois de ter passado lá o tempo que passou lá na cova até que alguém passasse, José foi próspero. Vocês podem perguntar, e eu posso perguntar, então, mas ele, como é que ele foi próspero no meio de todos estes problemas? Como é que ele foi próspero? Era escravo. Um escravo pode ser próspero? Nós vemos aqueles filmes que na Páscoa passam assim às dezenas, dos tempos em que Jesus andou pela terra, depois os livros de Moisés, e depois isto, e depois aquilo, aqueles filmes todos antigos, nós vemos isso. E vemos que as condições dos escravos não eram propriamente as melhores. Como é que alguém pode ser próspero no meio da escravidão? Mas José foi. Então, quando nós temos problemas, isso não quer dizer que nós não possamos ser prósperos. Prósperos não quer dizer somente prosperidade em termos financeiros. Isso foi outra coisa que nos foi ensinado e foi repetido várias vezes. Quando falamos em prosperidade, estarmos a falar de dinheiro. Eu sou uma pessoa muito próspera, tenho muito dinheiro. Eu conheço pessoas com muito dinheiro que não são nada prósperas. E conheço pessoas prósperas que são umas tesas. Não têm dinheiro nenhum. Porque a prosperidade e os problemas, uma coisa não impede a outra. Tu podes estar em problemas, podes estar em escravidão e ser uma pessoa próspera. Como? Pela tua atitude. José deve ter pensado, digo eu, não está lá escrito, já que eu sou um escravo, então deixa-me ser um bom escravo. Porque quanto pior eu for, se calhar mais eu levo. Se calhar mais maltratado eu sou. Se calhar eu nunca mais vou ver a luz do sol. Diz que ele morava na casa do seu senhor. Então ele não estava a viver em uns anexos onde estariam os escravos. Ele estaria na casa do seu senhor e era próspero lá. E isso aconteceu na casa de Potifar e com a vida de José. E pode acontecer connosco também. Nós podemos estar sem oportunidades nenhumas. Mas eu não tenho oportunidades. Olha, quem não tinha era José. Ele era escravo. Um escravo não tinha oportunidade de nada. Só a oportunidade que ele tinha era o seu senhor se cansar dele e vendê-lo para o próximo. José não tinha oportunidades, José não tinha circunstâncias favoráveis. Tudo aquilo que estava ao redor dele não era nada favorável. Nós pensamos, olha, agora também estamos assim. Nós também não temos circunstâncias favoráveis. Tudo à nossa volta nos diz que não. Tudo à nossa volta nos diz impossível. Tudo à nossa volta nos diz caro, nos diz impossibilidade, nos diz tudo e mais alguma coisa. José também estava nesse mesmo meio. E mesmo assim, ele prosperou. Como é que ele prosperou? A presença de Deus estava com ele. Apesar de tudo, José continuava com o seu sonho, continuava a crer no seu Deus. E o seu Deus não foi um Deus que foi vendido, quando ele foi vendido como escravo, também venderam o Deus dele. Não. O seu Deus era um Deus que estava lá e lá continuou com ele e o fez prosperar na casa do seu Senhor. Pode acontecer isso connosco, se nós querermos também. Eu acho que já chega de nós estarmos a ir todos na mesma andança da crise e da crise e da crise. Estamos em crise, é verdade. Olha, eu trabalho com pessoas pobres, muito pobres, pobres de todos os géneros, não só a nível financeiro, mas também pobres de espírito, muitos deles. E eu sei que as coisas não estão fáceis e que as coisas, a tendência que nós vemos é que as coisas vão piorar. Mas às vezes as coisas vão piorar dependendo da nossa atitude. Porque às vezes as coisas ainda nem sequer pioraram na nossa casa e nós já andamos a chorar porque as coisas pioraram.
Então, mas o que é que tu sentiste na tua casa? Sentiste alguma diferença? Já deixaste de ter de comer? Já deixaste de ter um telhado? Já deixaste de ter as tuas contas pagas? Não, então estás a chorar do quê? Eu peço desculpa, o Luís diz que às vezes quando estou a pregar parece que estou a bater nas pessoas. Se vocês se estão a sentir batidos, desculpem, a intenção não é essa. Hoje estou muito doce, é por ser à noite. Eu espero que não se sintam batidos. Eu não estou a bater a ninguém. Eu estou a querer explicar-vos aquilo que vem na palavra de Deus e aquilo com que eu lido no dia a dia. Eu também tenho que lidar com essas coisas. Porque eu também eu vou fazer as minhas compras também. Eu lido com as pessoas que me dizem que não têm, que não podem. E eu ponho-me a pensar, bolas, eu tenho tanto para dar graças a Deus, porque afinal de contas eu continuo com a minha casa, eu continuo a ter comida todos os dias. E eu lido com pessoas que não têm. Hoje em dia está-se a ouvir aquelas histórias que a gente ouvia no tempo da guerra, que os pais deixavam de comer para dar aos filhos. E eu estou a ouvir essas histórias outra vez. Não me é fácil lidar com elas. Ao final da terça-feira, que é o nosso dia de atendimento, eu chego a casa, não me digam nada, nem falem comigo. Porque é muito peso em cima de nós. Porque nós começamos a pensar o que é que nós podemos fazer por estas pessoas. Nós ajudamos dentro daquilo que nos é possível, mas tentamos, acima de tudo, dar-lhes uma palavra de ânimo e uma palavra de incentivo para mudarem a sua atitude. Não vejas sempre tudo negro. Isto não vai durar sempre. Isto é uma fase. Vais ver que tu vais ver a tua vida melhorar. Tu has de encontrar um trabalho. Has de encontrar um trabalho. Nós estamos a orar por isso. Você sabe que a diferença que as pessoas notam muitas vezes em nós é na nossa maneira de lidar com as coisas. Às vezes dizem, tu tens este problema assim, assim, como é que tu és uma pessoa alegre? Tu tens este problema assim, sabe, como é que tu és uma pessoa alegre? Estás sempre bem disposta. Estou, então não estou. Sempre bem disposta. Mas eu não sou nenhum palhaço. O outro que era, não é? Eu não sou nenhum palhaço. Não ando a fazer as pessoas rir. Nem ando aí a rir-me pelos cantos para as pessoas pensarem que tudo me corre bem. Não, eu rio porque ainda tenho razões para isso. Eu não vejo só aquelas que são as negativas, eu vejo ainda aquelas que são positivas. Eu ainda tenho muita razão para estar bem disposta. Eu ainda tenho muita razão para ter ânimo. Amanhã vai ser outro dia. Eu acordei e de repente foi o meu telemóvel. Eu acordei e os meus dedinhos dos pés ainda estão a mexer. Eu tenho razões para dar graças a Deus. Eu acordei, eu sei o que é que vou fazer para o almoço porque eu tenho comida no frigorífico. Eu tenho que dar graças a Deus. Como é que eu posso estar mal disposta? Nós temos que olhar sempre para o outro lado. É aquela questão do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Vês um copo meio de água. Está meio. Só tem metade de água. E o outro diz, ainda está meio de água. Depende de como tu vês as coisas. Depende de como tu tens a tua atitude. A tua atitude é que vai... A tua altitude, vamos fazer assim a frase. A tua altitude, o quão alto tu vais, depende muito da tua atitude. As pessoas veem. As pessoas notam a diferença. Nós na Lousão, onde moramos há mais tempo e onde estamos há mais tempo, nós às vezes vemos isso. As pessoas até aqui, que não havia a crise tão declarada, as pessoas até nem se apercebiam muito, mas agora vão-se apercebendo que há qualquer coisa de diferente em nós. E depois até nos fazem perguntas. Agora que eu estou a perceber porque é que tu eras diferente. Algumas até passam lá pela igreja e assistem. Mas que paz que nós levamos daqui. Nós não fizemos nada, um culto normal como nós temos aqui. E as pessoas que vão lá de fora dizem, que paz que nós saímos daqui com tanta paz. Fez-me tão bem. E nós pensamos, bolas, nós temos tudo nas mãos. E nós só não partilhamos com os outros, porque às vezes dá-me trabalho. Temos medo de não ser aceitos. Temos medo que as pessoas digam, deixa lá que as pessoas digam. E elas podem dizer o que quiserem. Agora, se é verdade ou não, isso já é outros 500. Agora, se as pessoas dizem que tu és um alucinado, que andas lá numa igreja, que ouves vozes, que o Senhor fala contigo, deixa lá as pessoas falarem o que elas quiserem. Tu sabes que Deus fala contigo, tu sabes que o ouves, tu sabes que tens uma vida diferente da delas, por alguma razão é. José fez assim, ele foi um bom servo na casa onde estava. Então, passamos ao outro ponto. Quando nós temos problemas, como é que nós os enfrentamos? Com uma atitude de excelência. Vamos ver no versículo 3. Diz, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Isto aqui é um escravo. José era escravo. Lembrem-se bem, ele não era assalariado, ninguém lhe pagava nada. Ele era escravo. E diz que ele enfrentou todas as coisas com excelência. O Senhor viu que ele era diligente.
O Senhor viu que ele era bom no que fazia, que ele fazia se calhar sempre um bocadinho mais do que aquilo que lhe pediam. Por isso é que eu às vezes digo, se és um trabalhador, trabalha. Se és um estudante, estuda. E se és um reformado, se é um reformado feliz. Todos nós podemos fazer aquilo que nós temos na nossa mão para fazer, com uma boa atitude. Nós temos o dever para com o nosso Pai, de ser o melhor que nós podemos. Deus não nos está a pedir o impossível, Deus está-te a pedir o teu melhor. Deus não te está a pedir nada que tu não possas fazer. Eu às vezes digo ao meu filho, tu tens todas as condições para estudar, eu só te peço uma coisa, estuda. É assim uma coisa tão difícil? Mas tal, não é... Qual é a tua profissão? Estudante. Estuda. Qual é a tua profissão? Trabalhador não sei de quê. Trabalha. Mas se eu trabalhar devagar, eu recebo 500. E se eu trabalhar depressa, eu recebo 500. Então eu vou trabalhar devagar. Que é, assim não custa nada, eu vou ganhar a mesma coisa. E se eu puder trabalhar sentado, melhor. Porque deitado não dá jeito. Mas nós não podemos ser assim. Nós somos filhos de Deus, nós não podemos ser assim. Nós devemos reger-nos em tudo pela excelência. Em tudo pela excelência. José era escravo, nem sequer tinha pagamento. E ele fazia o seu melhor, sempre o seu melhor. E ele foi posto sobre uma responsabilidade grande na casa do seu senhor. Tudo o que o senhor tinha, pôs na mão dele. Eu já contei, ou pelo menos o pastor já deve ter contado, houve uma altura em que nós fizemos uma pausa no nosso ministério e o Luís foi trabalhar para uma fábrica grande e andou no empilhador. Você sabe que o empilhador dele devia ser aquele que era visto ao longe porque era o que brilhava. Ele limpava o empilhador dele. Ouça, aquilo não era... Ele limpava aquilo. Ele varria o empilhador e limpava o empilhador e aquilo estava sempre ali na ponta da unha. Ele fazia sempre tudo direitinho. Se os outros falavam mal ou falavam ordinarices ou coisa assim, o Luís mantinha-se a sua postura. Ele sabia muito bem de quem era filho. E ele passou esse tempo todo lá na fábrica sempre a fazer trabalhos, às vezes trabalhos mais pequenos, outras vezes trabalhos maiores, trabalhos pesados, trabalhos duros. Até que uma vez surgiu uma hipótese de um trabalho no turno central que ninguém tinha naquela fábrica, que era uma fábrica de turnos de 24 horas, e surgiu um trabalho daqueles mesmo à chefe. Né? Ele entrava às 8, saía às 5, ou às 9, saía às 5. Essa vaga foi criada, a quem é que eles foram chamar? Aquele que limpava o empilhador. Aquele que fazia sempre mais do que aquilo que os chefes pediam. Aquele que estava lá há horas e que não refilava e que não usava palavreado ordinário e que era uma pessoa honesta e que era uma pessoa certinha. Ele está ali já a precisar de um babete, mas a verdade tem que ser dita, sabe? Porque é assim que as coisas funcionam. Ele sempre foi assim, muito certinho em tudo o que faz, mas naquele trabalho, não era um trabalho de igreja, muitas vezes pensava ele, se calhar, que ninguém o via fazer as coisas, e ele fazia lá as coisas no seu cantinho, e ele foi promovido a um lugar que toda a gente queria, e só foi criado para ele. Quando ele saiu da fábrica, esse lugar foi fechado. Foi criado só para ele. E nós vemos como é que ele conseguiu. Olha, não foi por cunhas, não foi por nada, por habilitações, porque havia lá pessoas mais habilitadas do que ele. Não foi por nada, foi só porque alguém reparou que havia alguém que fazia um trabalho excelente. Até mesmo nos nossos relacionamentos, sabe? Nós muitas vezes tomamos as coisas por garantidas. E nós devemos fazer sempre aquilo que é excelente mesmo nos nossos casamentos. Eu sei que está aqui irmãs que estão sozinhas, há aqui alguns casais, há aqui irmãs que já têm filhos e netos e tudo. Mas em tudo o que nós fazemos nos nossos relacionamentos deve ser feito com excelência. Você sabe que quando eu casei, já fizemos 27 anos casados, mas no princípio, nos primeiros anos, houve uma altura, quando ele estava a trabalhar nessa fábrica, em que ele entrava num turno muito cedo e ele levantava-se mais cedo para orar e ter o seu tempo com Deus, porque depois, durante o resto do tempo, durante o resto do dia não tinha tempo. Ele levantava-se às 4 da manhã. E eu não fazia sempre, mas muitas vezes eu levantava-me às 4 da manhã com ele para lhe fazer o cafezinho e arranjar-lhe o almoço. E depois ele ia para o trabalho e eu voltava mais uma horinha para a cama até levantar os miúdos para ir para o trabalho também. E eu uma vez estava a contar isso a umas amigas minhas, umas miúdas, umas moças lá da igreja. Eu estava-lhes a contar que fazia isso. Pensava eu que estava a contar uma coisa normal. E elas disseram, tu és maluca? Levantaste às 4 da manhã para lhe fazeres o cafezinho. E ele que o faça.
Mas sabe porquê que eu estou a contar isso? Porque neste momento eu sou a única que está casada ainda. Sabe? É nas pequenas coisas. Ele está a gozar comigo. É nas pequenas coisas. É o café salva, pois. É nas pequenas coisas que nós fazemos. É nas coisas que nós fazemos com excelência. Então, mas qual é o problema de eu me levantar e fazer o café para o marido? Ele que o faça. Então, mas ele não me obriga a fazê-lo, sou eu que quero. Então não hei de ser excelente para o meu marido, assim como ele é excelente para mim. Como é que nós não devemos ter excelência nos nossos relacionamentos? Como é que nós deixamos as coisas andar? No princípio é tudo muito bonitinho, até os guardanapos estão a condizer. Ao fim de meia dúzia de meses, já cada guardanapo é da sua cor, cada prato... Já não há brio, já não há excelência, já não há nada, não é? Porque temos tudo por garantido. Ai, coisas tão engraçadas que esta pastora diz. Mas sabe, eu tenho acompanhado muitos casamentos que têm falhado. Porque não há nada, deixa de haver. Acabou aquele romance, aquela maluqueira daqueles namoros, toma lá flores e coisas assim do género. E começa o dia-a-dia os problemas. E então tudo é dado por garantido. Não vale a pena fazer nada, com cuidado. No trabalho, não vale a pena. Então eu já a trabalhar há tantos anos, quando eles me meterem-me na rua é porque aquilo já faliu. Então eu trabalho lá há tantos anos, para que é que eu agora vou ter cuidado? Então, mas antes tinhas. Quando foste para lá eras o primeiro a chegar, eras o último a sair. Agora estás sempre a ver quando é que chega a hora para te ires embora primeiro com o patrão. Como é que é? Perdestes a excelência. Como é que é no teu relacionamento com os teus filhos? Perdestes a excelência. Perdestes a excelência que lhes devias estar a ensinar. Eu lembro de uma vez quando o Luís era pequenito, foi lá para a igreja com o Luís e o Miguel para pintar umas paredes. E havia um aquecedor, daqueles aquecedores de parede que havia lá na nossa igreja na Lausanne, antigos. E estavam fixos lá. E eles andavam a pintar e o Luís era miudito ainda, e andava a pintar e pintou à volta. E o Miguel perguntou-lhe, então pá, não pintas lá atrás? Ele perguntou, para quê? Ninguém vê. E nós pensamos assim às vezes, para que é que eu vou fazer mais? Ninguém vê. Para que é que eu vou ser, para que é que eu vou aos detalhes, aos pormenores? Ninguém vê. Para que é que eu vou fazer isto ou aquilo? Ninguém vê. Você sabe que há um que sempre vê. E é de quem nós somos filhos. E se há coisa que eu gosto é que os meus filhos façam as coisas sem eu lhes pedir. Sabe, quando a gente pede para eles fazerem uma coisa, eles fazem, eu gosto. Que eles não me digam, não quero fazer. Mas quando eu lhes peço para eles fazerem alguma coisa e eles fazem, tudo bem, eu fico contente. Agora, quando eles fazem coisas que eu não peço, mas que são precisas, eu cresço meio metro. Eu penso, eu fiz alguma coisa de certo com os meus filhos. Você acha que Deus não pensa assim? Quando nós fazemos algo mais do que aquilo que Deus nos pede, você não acha que Deus fica agradado do filho que tem cá em baixo? Aquilo é o meu filho. Meu filho. Quando ele faz as neiras, agora, não, meu filho. Deus faz assim connosco também, quer a gente faça as neiras ou não. Mas Deus procura sempre um caminho mais excelente para nós e nós devemos procurar sempre um caminho mais excelente na nossa vida. Em todas as coisas. Todas as coisas. Nós vamos andar para a frente. Eu não quero que os irmãos saiam daqui mais tarde do que o pastor, senão nunca mais me querem ver. 39:20. Vamos ler o versículo 20. Diz assim: o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Este José, onde quer que entrasse, pronto, ele provocava aquele efeito nas pessoas. Onde quer que eu chegue, o Senhor dá-me graça. Diz sempre, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele. E onde quer que ele estava, ele prosperava, até na prisão. Você sabe, nós vamos ter problemas mesmo quando somos fiéis. E José foi fiel. Você sabe porque que ele foi parar à prisão? Porque lá a senhora do seu senhor não gostou de ser rejeitada. E então foi inventar a história, claro, a palavra da senhora contra a palavra do escravo vai querer em quem? Vai querer na senhora, claro. E então, como ela inventou aquela história, mandou José para a prisão. E ele sabia que estava a ser fiel ao seu senhor e que estava a ser fiel à palavra de Deus e que estava a ser fiel a tudo aquilo em que ele acreditava e foi parar à cadeia.
E connosco não é diferente. Tu podes ser fiel a Deus e mesmo assim podem-te lançar na cadeia. Podem-te causar problemas. Podem levantar falsos testemunhos sobre ti. Mas porquê que isto me aconteceu? Que eu sou tão boazinha. Se calhar por seres boazinha é que te aconteceu. Mas porquê que isto me aconteceu? Eu sou tão fiel a Deus. Então se calhar por seres fiel a Deus é que te aconteceu. Porque uma coisa não invalida a outra. Fidelidade a Deus não impede os problemas de chegarem. Agora, há uma coisa que traz problemas de certeza. E essa é a infidelidade a Deus. E quando nós não somos fiéis a Deus, ou não somos fiéis a qualquer coisa, quando nós não somos fiéis, nós vamos ter problemas. Sempre. Agora, a fidelidade a Deus não nos impede de os ter. Mas em tudo nós devemos ser fiéis. Em tudo aquilo que nós queremos, em tudo aquilo que nos é confiado, nós devemos ser fiéis. A fidelidade impede que os problemas possam vir e superá-la. A fidelidade faz isso. Vamos continuar no versículo 23. O versículo 23 é mais ou menos a repetição daquilo que nós já falámos há bocadinho, e que diz que o carcereiro mor não teve cuidado de coisa nenhuma que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Novamente, tudo aquilo que ele fazia na prisão, o Senhor fazia prosperar. Não importa onde tu estás, os problemas em que estás metidos, importa é a presença de Deus na tua vida. Tudo aquilo que tu fizeres, Deus pode fazer prosperar. Deus pode, Deus fez com José. E quando tudo mais falhar, tens o livro de instruções. Isso aqui diz que aconteceu, aconteceu mesmo. Portanto, se aconteceu com José, pode acontecer contigo. Pode estar no meio dos maiores problemas. Deus vai sempre fazer prosperar tudo o que vier à tua mão. Está aqui uma parte agora que eu gosto, que é quando nós temos muitos problemas, nós não podemos ficar insensíveis em relação aos outros. Há uma frase que às vezes se diz, até na igreja se diz, e que eu não gosto. Não gosto dessa frase, não quer dizer que não tenha o seu quê de verdade, mas é cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Eu não gosto muito disto, porque é assim, sim senhora, cada um sabe de si, que todos nós temos os nossos problemas, mas dá a ideia que como nós temos problemas, não precisamos nos preocupar com os dos outros. É a ideia que me dá a mim, pode não vos dar a vocês. E isso não é verdade. Veja em Gênesis 40, versículos 7 e 8. Vamos começar versículo 6. Ele não estava sozinho na cadeia, o José. Aquilo não era uma cadeia só para ele. Versículo 6 diz: Veio José e eles pela manhã, e eles a outras duas pessoas que estavam na cadeia, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Agora imagine-se lá que você está numa cadeia, uma cadeia daquele tempo, não é como agora com televisão e lá as refeições a horas. Uma cadeia daquele tempo, um cárcere. E você entra lá porque foi acusado de uma coisa falsa e vê lá dois que estão tão tristes. Imagine lá se você reparava nos dois que estão tão tristes. Você entrava na cadeia, metia-se lá para um canto e chorava as suas mágoas. Porque foram todos muito injustos comigo. E porque tudo o que disseram acerca de mim é mentira. E agora, coitado de mim, estou na cadeia, nunca mais vou ver a luz do sol. E agora eu, e agora eu, e agora eu. Mas olha que José não fez isso. Estava na cadeia e descobriu lá dois desgraçados que ainda estavam mais tristes que ele. E nós daqui também podemos tirar uma lição. Ele depois perguntou o que é que tinha acontecido. Ele contou-lhe, eles contaram-lhe os sonhos que tinham tido. José interpretou os sonhos. E isto tudo passou-se, não é? Mas veja, eu acho que eu não era capaz. Se me atirassem para uma cadeia escura, onde estavam lá mais pessoas, eu acho que não ia reparar muito se os outros estavam mais tristes que eu. Mas José fez isso. E esse do cada um sabe de si. Eu tenho os meus problemas, mas sabe, quando eu trato dos problemas dos outros, Deus arranja alguém que trata dos meus. E eu fico muito mais liberta e com o outro ânimo até para lidar com as minhas situações. Não há nada melhor nem mais terapêutico do que ajudar alguém. José fez isso e estava numa situação tão má, uma situação que nós provavelmente, e graças a Deus, nunca iremos estar. Mas ele estava num cárcere escuro e mal cheiroso e descobriu lá dois desgraçados mais tristes que ele. E foi ajudá-los e quis ajudá-los. E isto abonou tudo em favor dele. E ele viu lá estes dois e perguntou: mas o que é que vos preocupa? Porquê é que vocês estão assim? E eles podiam dizer: olha, não comemos lagosta ao almoço.
O que é que uma pessoa na prisão poderia estar triste porquê? Não por muita coisa, olha, porque me atiraram para aqui e acusado falsamente. Mas isso foi o que aconteceu a José. Ele descobriu dois mais desgraçados do que ele. E interessou-se por ele. E nós, como igreja, cada vez mais devemos deixar de olhar para o nosso umbigo e começar a olhar um bocadinho mais para os outros. Porque senão a igreja fica fechada em si. Ficamos aqui um grupo que se alegra muito uns com os outros, vimos cá todos ao domingo, estamos todos felizes e contentes. Mas não nos preocupamos com o que se passa lá fora. E não nos preocupamos com as dificuldades dos outros. Porque cada um sabe de si. Eu também tenho os meus problemas, eu não quero saber. Já me chego aos meus. Já ouvi crentes dizer isso tantas vezes. Já me chego aos meus. Então, vai investir em alguém, que pode ser que alguém invista em si e os seus problemas até sejam resolvidos mais depressa. Porque é assim que funciona a família de Deus. E eu não vejo a igreja de outra maneira. Eu sempre a vivi assim e acho que não sei vivê-la de outra maneira. Quando nós ajudamos os outros, nós não fazemos o bem aos outros ou não tentamos ajudar os outros só para brincarmos à caridadezinha. Nós fazemos porque nós acreditamos que é o natural em mim. Eu nem sei muito bem como é que é de explicar. É assim, eu não sei viver de outra maneira. Não sei. Às vezes as pessoas dizem, muito obrigado. E eu pergunto, mas muito obrigado porquê? Eu não fiz nada obrigado. Eu estou a fazer porque é isto que se faz. É como respirar. Muito obrigada por respirar. Não, eu estou a respirar porque isto é normal em mim. Se eu não respiro, eu morro. Se eu não investir na vida de alguém, eu morro. Percebe? Porque isto é tão natural como a minha respiração. Faz parte de mim, não sei viver de outra maneira. Percebe? E eu devo ter isso escrito na testa. Porque uma vez eu fui... Já aconteceu mais vezes. Mas uma vez eu fui ao hospital com o meu filho lá a uma consulta e em tudo o que era canto vinham pessoas ter comigo para me contar problemas. E o meu filho ficava assim a olhar para mim. Mãe, mas tu conheces as pessoas? Eu disse, não. E vinha tudo, e pois, e não sei o quê, e este médico, e vejam, meu filho, isto e aquilo. E eu disse, pois, tem razão, sim. Depois eu seguia para o outro corredor, aparecia lá mais uma pessoa e vinha-me contar outra vez lá as desgraças e as misérias. Pessoas que eu nunca vi mais gordas nem mais magras. Eu podia dizer, senhor, o balcão de informações é ali à frente. Mas não, eu parava, eu interessava-me pela pessoa, falava com ela, pronto, tentava dizer, olha, não vá por ali, vá pelo outro lado, fala com esta pessoa, fala assim. Indicava. Percebe? Eu paro para uma pessoa entrar, para ajudar a entrar uma cadeira de rodas. Eu dou uma indicação se vejo alguém perdido. Percebe? Isto faz parte de mim. Eu não entendo família de Deus de outra maneira. És tu que és paranoica. Seja. Para mim, isto é o normal. Para mim, as pessoas passarem por outra na rua e não quererem saber se a pessoa está bem ou se não está bem, incomoda-me um bocado. Para mim, as pessoas não saberem onde estão os crentes que faltam aqui hoje, incomoda-me um bocado. Não sabe deles. Então, mas no domingo estavam aí todos amiguinhos, aos abraços e aos beijinhos, hoje não sabe deles? A mim, incomoda-me. Desculpem, sou assim, é o meu feitio. Peço desculpa, mas eu acho que é assim. Porque nós, como família, eu tenho muitos irmãos, eu tento sempre saber onde é que eles estão. Como é que eles estão. Ao menos estão bem de saúde. Se têm tudo o que lhes faz falta para viverem. Se eu posso ajudar em alguma coisa. E estamos em diversos pontos do país. Mas somos família, somos assim. E às vezes até podemos estar muito tempo sem nos falarmos, mas se um está doente, aquilo parece, como eu digo, o cisternet. As irmãs todas, começamos todas a falar umas com as outras, e como é que está esta, e como é que está aquela, e o que é que nós podemos fazer? Já foste visitar, hoje vou lá eu, amanhã vais lá tu, e tentamos fazer, e isto é família. E na família de Deus eu não vejo diferença nenhuma. E quando nós entramos num buraco da nossa vida e pensamos que somos os únicos tristes coitadinhos que estamos ali cheios de problemas, e não vimos os outros dois que têm mais problemas que nós, então nós estamos errados. E estamos errados. E diz aqui, portanto eu não estou a mentir. E vamos seguir em frente, que vocês já estão com vontade de me apedrejar. Os apedrejamentos é à saída, faz favor. Como é que nós podemos ultrapassar os problemas que surgem na nossa vida? Gênesis capítulo 40, versículo 8. Eles disseram, temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. Os presos estavam incomodados pelo sonho que tinham tido, e José provavelmente também falou, que também teria os seus sonhos, e interpretou os sonhos. Você sabe, José não tinha deixado morrer o seu sonho ainda. Ele sabia que Deus interpretava os sonhos, porque senão quando estes dois foram contar-lhe os sonhos, ele podia ter dito, pois olha, também eu tive um sonho e agora estou aqui no buraco. Mas ele não, ele interessou-se e ele até quis interpretar os sonhos deles.
E conseguiu. Se é Deus que interpreta os sonhos, ele tinha esse dom, ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro mor. Ele não tinha esquecido do sonho que tinha. Ele sabia que aquele sonho havia de acontecer, porque de Deus vem a interpretação dos sonhos. Ele sabia que isso ia acontecer. E ele disse a eles, isso vai acontecer. E sabe que foi o que o manteve vivo. E sabe que aquilo que nos mantém vivos a nós é os sonhos que nós temos. E que muitas vezes pensamos porque somos velhos demais, porque somos jovens demais, porque não temos dinheiro, porque temos dinheiro a mais, porque não temos saúde, porque temos falta dela, porque estamos na cidade errada, na família errada, na casa errada, está tudo errado. E nós nunca vamos conseguir atingir os nossos sonhos. E isso assim não nos leva a lado nenhum. Nem sequer nos leva a querer lutar por mais. Mas José não se esqueceu do seu sonho. Eu tenho este sonho vai continuar. Agora, ele passou por passos muito difíceis. E nós aqui é só virar uma folha, mas na vida dele foram anos. E José, parece que esteve na cova um dia, interpretou os sonhos. Agora vamos embora, vamos para a casa de não sei quem. Agora vamos, já sou governador do Egito. Era bom. Isto entre cada folhinha aqui passam uns muitos anos. E José passou um mau bocado, até que finalmente nós sabemos que o seu sonho se concretizou e que tanto o seu pai como os seus irmãos acabaram por ir ao Egito e acabaram por se dobrar a ele. Não numa de humilhar a família, seus irmãos danados que me venderam aos outros. Não, mas ajudá-los como família, fazê-los crescer, fazê-los... Eu era um miúdo, eu errei, falei demais, não devia ter falado. Mas aqui está uma segunda oportunidade. E Deus faz isso connosco. E nós, quando lemos a Bíblia, em vez de lermos só por ler e deixarmos histórias tão bonitas, nós podemos tirar lições da vida destes homens. Há pouco tempo eu falei sobre Davi, há muito já não me lembro, eu falei sobre Davi, hoje estou a falar sobre José. Quem sabe outro dia falarei de um homem também muito importante aqui dentro. Há vários. Temos Elias, temos Eliseu, pessoas que marcaram pelo seu testemunho. E mais do que as nossas muitas palavras, o nosso testemunho tem que estar sempre presente. Eu lido com muitas pessoas, já vos disse, pobres, ricas e tudo e mais alguma coisa. Mas eu não ando propriamente a dizer que eu sou esposa de pastor, venham para a minha igreja que é boa, a gente lá, é só milagres a acontecer, toda a gente lá é rica, ninguém tem problemas, eu não faço nada disso, porque isso não é verdade. Eu limito-me a ser eu e às vezes sou assim. Mas há uma amiga minha, uma pessoa que eu conheço, não é assim nenhuma grande amizade, mas é uma pessoa com quem eu convivo e que ela é estrangeira, mora na Lausanne. Neste momento ela está fora, houve um problema de família e ela ontem mandou-me um mail e pediu que eu orasse por ela. Eu nunca lhe disse nada, se eu orava, se não orava, se eu queria que Deus fazia ou que Deus não fazia, ou que ela devia ver a pedir a Deus, ou que ela... Percebe? Eu nunca lhe disse nada. E ela ontem disse, eu estou aqui num problema tão grande, Elisa, por favor, ora por mim. Eu disse, eu vou orar de certeza, está descansado, eu vou orar para Deus te dar sabedoria, para Deus curar as feridas do teu coração, eu vou fazer isso. Não é a primeira pessoa que faz isso. Não é a primeira pessoa que nos pede conselhos como é que nós devemos fazer com os nossos filhos. Então, mas porquê é que tu me estás a perguntar isso a mim? Porque eu tenho visto como vocês lidam com os vossos. As pessoas não precisam de nos ver aqui a placa na testa a dizer eu sou crente. As pessoas precisam de ver é na tua vida. De certeza que José não andava ali a badalar, eu sou crente do Deus Altíssimo. Ele, coitado, era escravo, o mais que ele tinha que fazer era estar calado. Agora, pelas suas atitudes e pela sua vida, toda a gente viu de quem ele era filho. É inevitável as pessoas não conhecerem os filhos de Deus, quando somos verdadeiramente filhos de Deus. Às vezes somos muito parecidos. Aquela senhora, deve ser tua filha, é tão parecida contigo. Pois é a minha filha, é muito parecida comigo. E quando as pessoas olham para nós, as pessoas deviam dizer, tu deves ser filho de Deus, és muito parecido com ele. Não naquilo que tu és como pessoa, mas naquilo que tu fazes, na tua maneira de ser, no teu coração. Às vezes temos um coração tão grande, eu já me calo, às vezes temos um coração tão grande, queremos abraçar o mundo e não conseguimos. Mas com o amor de Deus nós conseguimos fazer isso e muito mais. Eu espero que vocês me perdoem a pancada, se eu dei alguma, e espero que vocês se lembrem deste homem e do que ele passou. Porque todos nós estamos a passar momentos de problemas. Todos nós temos os nossos problemas. Não é? Cada um sabe de si. Eu tenho problemas, mas ainda há quem tenha mais que eu. Não é? E eu posso orar por eles. Eu posso não poder fazer mais nada, mas eu posso orar por eles. Nós hoje visitámos uma pessoa que estava com um problema de saúde. Eu não posso fazer nada por ela, mas posso orar por ela. E posso entendê-la.
E nós podemos fazer isso, sabe? Entender não custa dinheiro. E orar pelas pessoas também ainda não custa dinheiro. E espero que não venha a custar. Mas sabe, quando nós damos coisas de graça, as pessoas desconfiam. Houve uma moça da igreja, eu já vou terminar, uma moça da igreja que nos disse, que me disse esta semana que tinha convidado uma pessoa para vir à igreja, que a pessoa não quis. E ela perguntava, Elisa, mas porquê que elas não querem? E eu disse, porque tu não cobras dinheiro. Experimenta dizer para ir à bruxa do espinho, ou não sei o que lá na Lausanne conhecem. Experimenta dizer para ir lá à bruxa não sei das quantas e pagar não sei o quê, a ver se a pessoa não vai. Agora, para vir aqui, à igreja, onde tudo é de graça, porque alguém pagou o preço por nós, as pessoas não acreditam muito. Se a esmola é muito, o pobre desconfia. Mas nem isto é uma esmola, nem as pessoas são pobres. Agora, são pessoas que têm problemas e que precisam de ser ajudadas. E é isso que nós queremos fazer. É muito bom quando nós podemos ajudar alguém. E nós só podemos fazer isso com a graça de Deus. E nós só podemos fazer isso quando Deus habita no nosso coração de uma maneira tão forte e tão grande, que as outras pessoas olhem para nós e pensem, eu quero alguma coisa que tu tens. Eu não sei o que é, mas eu quero alguma coisa que tu tens. Não sei. Há qualquer coisa em ti. Uma vez disseram ao Luís, agora logo vi porque é que tu não eras deste filme. Outra vez uma médica disse-nos a nós, agora que eu estou a ver porque é que vocês estão sempre de bem com a vida. Quando as pessoas se virarem para ti e dizer, pois estamos problemas, e vocês, pois estamos, muitos problemas. Vocês disserem, mas olha, sabe uma coisa? Não dura sempre. Porque diz que o choro pode durar uma noite, mas diz que a alegria vem pela manhã. E nós cantámos isso hoje. José não esteve sempre naquele buraco. Ele saiu de lá e tornou-se lá o governador do Egito. Sabe, não dura sempre. E cabe-nos a nós dizer isso às pessoas. Os maus tempos não duram sempre. Nós temos sempre uma esperança que as pessoas que não conhecem Deus podem não ter. E isso não vos custa nada. Portanto, se são crentes, mostrem. Se são trabalhadores, trabalhem. Se são estudantes, estudem. Mas se são filhos de Deus, honrem-no. Sejam parecidos com Ele. Eu acho que não há nada que orgulhe mais um pai do que ter um filho parecido com Ele. Deus os abençoe.